mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, fim de ano, como esse ano passou rápido, eu não sei se você tem essa mesma sensação, e os anos têm se abreviado, a Bíblia fala até acerca disso. Já chegamos em dezembro, praticamente fechamos, abrimos os olhos, já chegamos no final do ano, e estamos vivendo essa nostalgia de tudo que foi esse ano 2018. Nesse período a gente ora no mês de novembro sobre a escolha dos nossos líderes para o ano 2019. Existem alguns critérios que a igreja observa há um bom tempo, mas baseado nisso eu gostaria de trazer um estudo que eu ministro na faculdade, no Seminário Batista Evangelizadora, trazer ele essa manhã sobre a escolha de líderes, a formação de uma equipe. Eu queria falar isso com os irmãos e queria que os irmãos contextualizassem essa palavra à sua vida. Você que é empresário, você precisa de uma equipe. Você que é empreendedor, você precisa de uma equipe. Você que é líder ministerial, você precisa de uma equipe. Enfim, a gente precisa de uma equipe quando a gente tem uma missão e uma tarefa, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Jesus precisou de uma equipe. E ele nos ensina muito acerca de formar uma equipe. E eu gostaria justamente de ministrar com os irmãos nessa manhã sobre essa verdade. Quando o pastor tem a direção de Deus de levantar um líder, o pastor deixa o líder muito à vontade para que ele possa escolher o seu vice-líder, Ou seja, porque existem muitas questões que são levadas em consideração entre vínculo, entre afinidade, coisas importantíssimas para que haja uma boa administração. Então vamos refletir um pouco sobre o que está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 10. Versículo? Gente do céu, olha que erro ali. 13 a 19, ok? Vamos lá? Marcos 3, 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. A escolha da equipe de Jesus, formando equipe como Jesus. Primeira lição para formar uma equipe, antes, permita-me falar, uma equipe de sucesso, diga-se de passagem. O interessante é que Jesus poderia escolher homens que já estavam preparados. Escute isso, gente, que é muito interessante. Jesus poderia escolher as classes religiosas, que não eram poucas. Havia muitos segmentos das ramificações religiosas do judaísmo. Exemplo, fariseus, escribas, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, samaritanos. Essa turma toda já tinha uma noção, já tinha uma base, já tinha uma certa formação. Porém, Jesus prefere começar do nada. Ele prefere uma página em branco para começar toda a história. E ele vai à procura de quem? Dos pescadores, homens simples, a maioria deles muito bruto até mesmo. Aí você pergunta, mas por que Jesus fez isso? Essa é uma estratégia de muitos experts em recursos humanos. Eu estudei administração e uma vida de um personagem que muito me impressionou foi Peter Drucker. Ele nunca entrou numa indústria, uma fábrica, uma empresa, mas ele conseguia conduzir, e ele foi o responsável por restaurar o maior recurso de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, que é justamente o recurso humano. São as pessoas que fazem toda a diferença. Não é simplesmente a tecnologia, não é simplesmente a estrutura, mas são as pessoas. Grande é a contribuição no mundo da administração de Peter Drucker. E ele fala
né, que é melhor você começar do nada do que investir em pessoas que têm vícios. Essa é a linguagem corporativa, né? Vícios, pessoas que têm vícios, pessoas que têm manhas, né, pessoas que têm suas amarras, pessoas que têm os seus conceitos e que não estão flexíveis, não estão abertas a nada. Então Jesus não deu valor aos fariseus, aos escribas essênios, zelotes, saduceus, samaritano e herodiano. Gente, pense comigo, venhamos e convenhamos, seria tudo tão mais simples e prático aproveitar essas pessoas, mas Jesus prefere começar tudo do nada. Eu fiquei sabendo que um grande empresário português comprou uma empresa de telecomunicação no Brasil. A primeira coisa que ele fez parece loucura. Ele demitiu todo mundo. E ele colocou nos anúncios vagas abertas para treinamento. E ele queria pessoas que não tivessem, ao contrário do que geralmente se exige pessoas experientes, ele queria pessoas que não tivessem experiência. Geralmente a gente contrata-se pessoas com experiência. Ele queria pessoas que não tivessem experiências mais dispostas. Perguntaram a ele: que loucura é essa? O que é que você está fazendo? Ele disse: eu não quero trabalhar com pessoas que tenham vícios. Pessoas que têm vício: eu acho assim, eu penso assim, eu sempre fiz assim, é desse jeito, é dessa forma. Então Jesus, ele recusou, parece uma loucura, né? Ele recusou trabalhar com essas pessoas e ele preferiu investir tudo do nada, formar a sua própria equipe. Foi isso que Jesus preferiu. Minha esposa é consultora aqui do Bob's, e logo quando o Bob's surgiu, a primeira ideia que Tarcísio teve, conhecido nosso, foi pegar uma equipe daqui de Paulo Afonso que não tinha a menor noção, informação, levar para fora e treinar eles. Eles ficaram confinados, somente sendo treinado, e vieram e fizeram da Bob's de Paulo Afonso a melhor do... A melhor da região. A região é o que aí? O estado... A melhor da Bahia, a Bob's de Paulo Afonso. Incrível, né? De toda essa região, chegou a superar as Bob's de Salvador e outros lugares. Tudo porque investiu numa equipe que não sabia de nada, mas estava disposto a entender de tudo e dar o seu melhor. É isso que grandes empresários, grandes empreendedores, grandes visionários fazem. Grandes visionários fazem, é isso que Cristo fez. Lógico, requer mais tempo, requer mais sacrifício, mais investimento, mais dedicação. E a gente, nessa geração de querer tudo pronto, tudo preparado, acaba no final de tudo sendo maior prejudicado. Jesus começou tudo do nada. Agora, alguns princípios que Jesus observou, que nós precisamos observar. Primeiro, direção. Jesus foi direcionado. Olha o que as verdades vão nos dizer: buscar uma revelação divina, versículo 13, letra A. Depois subiu ao monte. Jesus buscou uma direção. Gente, tantos projetos que a gente faz em todo tempo sem buscar a direção de Deus. Provérbios 16, versículo 1 diz: o coração do homem faz seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Depois vai nos dizer em um outro versículo que o coração do homem está sempre planejando, mas Deus lhe dirige os passos. Antes de abrir algo, antes de começar algo, ore a Deus, coloque diante de Deus. Eu conheço homens que chegaram com os projetos, colocaram diante de Deus e disse: Deus, eu quero te chamar aqui para fazer uma sociedade. Eu, o Senhor e eu. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Então vamos fazer uma sociedade. Esses homens se tornaram grandes empresários, né? Simplesmente porque convidaram Deus para os seus negócios e deram a Deus a oportunidade de ser sócios, sendo eles fiéis ao Senhor. Ok? Então o que Jesus faz é buscar a direção. Ele sobe ao monte e ali ele orou todas as noites. Vamos ver isso em Lucas 6:12. Lucas capítulo 6, versículo 12.
Naqueles dias, olha só o detalhe, né? Plural. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Gente, a escolha de uma equipe é tão importante que Jesus dedicou dias e uma noite toda orando, uma noite toda se dedicando a isso, para que Deus o direcionasse, para que Deus o revelasse quem seria tais pessoas que estariam com ele. Portanto, para formar uma equipe, e aqui é interessante refletir agora como igreja, é necessário oração. Por isso que o mês de novembro a gente ora, para que Deus esteja nos direcionando, nos mostrando e revelando quem serão os líderes para o ano 2019, porque assim como uma laranja podre apodrece todo um cesto, assim é um líder ruim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia nos fala sobre histórias como Jonas, que levou toda uma embarcação a prejuízo. Os marujos, os marinheiros que lá estavam, jogavam seus bens, seus tesouros no mar por causa de Jonas. Eu pergunto, qual era o pecado do capitão? Nenhum. Qual era o pecado das pessoas que estavam lá na embarcação? Nenhum. Agora, quando a pessoa está em pecado com Deus, toda embarcação sofre. E eu não sei se você já ouviu a história de Acã, que ele esconde os tesouros que pertenciam ao Senhor debaixo da sua tenda, e Josué, juntamente com o exército, perde uma guerra. Depois de ter vencido Jericó, perde uma guerra para os homens de Ai. Um exemplo melhor é como se Paulo Afonso vencesse uma guerra para Aracaju, aí depois fosse disputar uma guerra com a Quixaba, aí perdia para Quixaba. Aí Josué, indignado com isso, disse: Deus, o que foi que aconteceu? Aí Deus disse: Acã. Deus vai mostrar de outras formas, eu estou sendo mais prática. Tocou naquilo que não podia tocar. Ele está em pecado. Gente, por causa de um homem, mulheres se tornaram viúvas, filhos se tornaram órfãos, Israel perdeu uma guerra, muitos morreram por causa de um pecado de um homem. Então é muito importante, deve ser levado com bastante seriedade. É importante dizer isso. O ministério de louvor pode não fluir quando uma pessoa só, não está no centro da vontade de Deus. Um coral pode ter 10, 20, 30 pessoas, mas se uma pessoa está em pecado, ela compromete tudo. Nós dependemos um dos outros, então você tem que se santificar não somente por você, mas também pelos seus, inclusive seus familiares, porque quando você abre brecha em sua vida, Satanás começa a atingir seus familiares, começa a alcançar seus familiares. Felizmente não tenho tempo mais para explorar essa verdade, mas entendo que os irmãos compreenderam. Então é necessário direção. Segundo, é necessário decisão, estabelecer a vontade divina. Ele foi buscar a vontade divina, mas quando ele desce do monte, ele desce decidido a fazer a vontade de Deus. Jesus não propõe um plebiscito. Jesus não propõe um plebiscito. Os favoráveis, levante a mão. Os não favoráveis, levante a mão. Não, ele simplesmente buscou a vontade de Deus e agora ele vem convencido de fazer a vontade de Deus. Então, é importante decisão. A gente tem a mania de transferir decisão até conveniente, de uma forma muito conveniente. As pessoas transferem decisão. Se você é líder, tem decisão que só compete a você. Se você é um líder pai, tem decisão que só compete a você. Se você é um líder mãe, tem decisão que só compete a você. Se você é um líder patrão, tem decisão que só compete a você. É incrível como Deus compromete Moisés. Moisés, levanta-te. Levanta-te e desce do monte, porque o teu povo prevaricou contra mim. Deus já não chama meu povo, né? Deus diz, o teu povo. Deus diz, faça algo, Moisés. E Moisés desce do monte, convicto a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus naquele dia foi destruir o bezerro de ouro. E naquela mesma noite, muitos morreram, porque Moisés disse, quem for do Senhor, venha para nós. Uma turma foi. A outra que ficou com o bezerro de ouro, Moisés simplesmente, o homem mais manso da terra, disse, podem matar. E os levitas puxaram a espada da bainha
Foram lá e naquela noite morreram várias pessoas. Várias pessoas. Lógico que a gente está na antiga aliança, não é o que acontece no tempo de hoje, mas o que a gente está enfatizando aqui é a importância da decisão, ok? Terceiro, eleição. Selecionou sua equipe sem pedir votos. Ainda no versículo A, no versículo 13, letra A, Deus subiu ao monte e chamou o que ele mesmo, mais uma vez, os que ele mesmo, Jesus teve essa soberania, chamou quem ele mesmo quis, selecionou, não fez voto, não fez plebiscito, ele chamou quem ele quis. É por isso que quando eu digo ao líder, você vai ser líder do ministério tal, pastor, e o vice? Deus vai te dar direção e você vai escolher o vice, né? Deus vai te dar, falei isso há pouco tempo, uma pessoa, pastor, e o vice? Deus vai te dar a direção e você vai escolher. Agora Deus vai te dar direção, viu? Tenha cuidado, para você ter certeza que está fazendo a vontade de Deus. Então chamou quem ele quis, né? Próximo, quarto, convocação, ainda dentro da mesma verdade, chamou quem ele quis. Jesus externa a sua vontade, e a sua vontade aqui, ela é soberana, né? Horrível coisa é você trabalhar com quem você não quer, é você ser obrigado, é você ser pressionado, a você trabalhar com quem você não quer. Jesus chamou quem ele quis. Jesus não consultou ninguém a não ser os céus, não fez plebiscito humano a não ser buscar a direção divina. Então, cuidado, não admita quem você não pode demitir. Às vezes você recebe uma ligação e diz bem assim, fulano, gente boa, da família, dá uma chance, coloca aí na empresa. Cuidado, a empresa é sua. E eu ouço alguns empresários dizendo, pastor, fui colocar aquele meu sobrinho para realizar o desejo daquela minha tia. Que miséria eu realizei naquele dia. Chame quem você quer, não o que os outros querem, entendeu? Não quem os outros querem. Isso se aplica a tudo em nossa vida. Valores, não deu ênfase aos talentos, mas ao caráter. Essa parte é boa. Você escolhe seus líderes pelo talento ou pelo caráter? Deus não escolhe ninguém pelo talento, Deus não se impressiona com talento. Moisés está lá no monte e diz, eu não, Senhor, eu não, eu sou gago, pesado de língua, pesado de boca. Chama Arão, meu irmão. Sabe o que é que Deus disse? Arão, teu irmão, ele é eloquente, eu sei, mas eu não quero Arão, eu quero você. Mas eu não sei falar. Quem fez a boca do homem, o surdo, ou o não surdo, que vê o que não vê? Não fui eu, o Senhor dos Exércitos? Pois vai, porque eu serei com tua boca. Deus não se impressiona com talento. Agora lá na frente você entende porque Deus não chamou Arão, eloquente, persuasivo. Lá na frente você entende, porque quando fizeram o bezerro de ouro, Arão simplesmente foi consultado e faça o que vocês quiserem. Simplesmente deixou o povo à vontade. Moisés, quando viu o bezerro de ouro, as tábuas da lei, que é aquilo que era mais precioso, ele quebrou ao quebrar o bezerro de ouro. Quem tinha caráter? Arão ou Moisés? Quem tinha talento? Arão ou Moisés? Quem Deus escolheu? Arão ou Moisés? O que você quer? Talento ou caráter? Cuide do seu caráter, que Deus cuidará do seu ministério. Cuide do seu caráter, que Deus cuidará do seu ministério. Gente, qual era o talento que Pedro tinha? Pedro era um homem bruto, amundiçado, pescador amundiçado. Tem uns filmes que mostram Pedro gritando, joga rede. Os filmes antigos, que ele joga rede, aquele camarada bruto, sabe, amundiçado. Jesus vai lá e chama ele. Jesus sabia que havia no mais íntimo do seu ser um profundo desejo de ver as coisas acontecendo. Eles não tinham talento algum, pelo contrário, eram rejeitados, ignorados, desprezados. Mas Jesus valoriza os que têm caráter.
Olha só, você que é líder, você que está trabalhando com a equipe, valorize caráter. Não valorize pessoas simplesmente que têm talento. Procure pessoas de caráter. Deixa eu dar um conselho a vocês. Leão anda com leão, meu irmão. Escuta essa e absorve. Leão anda com leão, ok? Leão não anda com hiena. Amém? Leão anda com leão. Então procure pessoas, se cercar de pessoas de caráter. Procure, lógico, se você puder influenciar uma pessoa a desenvolver um caráter, faça isso. Mas se você perceber que o modus operandi dela não funciona, não adianta. É como lançar pérolas aos porcos. Você vai investir, mas não adianta. É o modus operandi dela, não vai adiantar. Ok? Então, valores, próximo princípio, análise. Convocou pessoas que ele conhecia e confiava, e não estranho. Olha o versículo 16 e 19. E os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ou seja, conhecia o indivíduo e a sua procedência ao ponto de citar seus nomes e o nome de seus pais. Jesus desce do monte, está uma multidão. Imagina essa cena comigo, uma multidão, na expectativa, assim como o presidente está escolhendo seus ministros. E antigamente nós nunca sabíamos quem eram os ministros, né? Hoje todo mundo está acompanhando de perto. Então está todo mundo na expectativa, e agora quem vai ser? Jesus começa a citar nome, sobrenome e ainda os pais, a descendência. Ou seja, análise, ele escolheu quem ele conhecia, ele escolheu quem ele confiava. Essa é a equipe que vai mudar o mundo, é a equipe que vai mudar a história, é a equipe que vai trazer um marco definitivo nos anais da história antes e depois de Cristo. É a equipe que vai dar continuidade à sua missão. Não pode ser qualquer equipe. Então ele escolheu quem ele conhecia, quem ele confiava. Quer conhecer uma pessoa? Já diz o ditado: é bom comer 1 quilo de sal com ela, né? Não é assim que fala? Você já comeu sal? Você consegue? Quanto tempo dura 1 quilo de sal na sua casa? Elba sozinha, né, Elba? 2 anos, Elba? Muito bem, Elba, você é uma benção. 2 anos, gente. Vai comer 1 quilo de sal com ela. Vai ver o tempo. O tempo. Ele revela quem é quem, porque pode se enganar uma pessoa por muito tempo, mas não pode se enganar uma pessoa o tempo todo. Então, tempo. Então Jesus escolheu quem ele conhecia e ele escolheu quem ele confiava. Ele não saiu escolhendo aleatoriamente, não. Não saiu escolhendo, eu vou jogar esses papéis para cima, aquele que pegar o papel. Ele não usou sorte, ele não foi pelo acaso, não. Ele escolheu quem ele conhecia, ele escolheu quem ele confiava. Cita nome, sobrenome e o nome dos pais. Ele tinha relação com essa turma. Conectividade, princípio da conectividade. Escolheu pessoas que estavam com ele para permanecerem com ele. Gente, isso eu acho extraordinário. O primeiro chamado da vida cristã é para estar com Jesus, é para permanecer com Jesus. Eu costumo dizer que a missão não é somente vinde a mim, mas ide por mim. Mas a missão antes de tudo, é estar com ele. O maior chamado para a nossa vida é estar com Jesus. Em diversas ocasiões você vai encontrar, Jesus chamou seus discípulos para estar com ele, perto dele, próximo a ele. Então o que é conectividade? Escolheu pessoas que estavam com ele, para permanecerem com ele, manter convívio, vieram para junto dele, designou os 12 para estar com ele. Versículo 13 e 14, você pode acompanhar. Ou seja, essa conectividade que existe. Então, não admita, torna a repetir, quem você não pode demitir, né? Outro detalhe: emprego não se dá a quem precisa, não, né? Emprego não se dá a quem precisa, emprego se dá a quem merece. Se você é empresário, você vai receber uma ligação: fulano está precisando de emprego.
E daí? Emprego não se dá a quem precisa. Emprego se dá a quem merece. Dizem, o Brasil não tem emprego, Paulo Afonso não tem emprego. Por outro lado, eu vejo os empresários reclamando, dispostos a oferecer oportunidade, mas não é falta de emprego, é falta de profissionais. Não é falta de profissionais, pois não? Ótimo. Muito bem. Olha aí o Diácono Williams contribuindo. Tem muitas pessoas que querem estar empregadas, mas não querem trabalhar. Essas são os que dão maiores trabalhos. Quem não quer trabalhar, quem não quer trabalhar, dá trabalho. Não é verdade? Muitas pessoas, eu tenho dito o seguinte, gente, não procure emprego, porque quem procura emprego fica desempregado. Procura uma profissão, porque se você tiver uma profissão, independente da situação, independente do momento, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer, e aí, meu irmão, você vai fazer bico aqui, você vai fazer bico acolá, você vai se virar. Amém? Então, voltando ao assunto, conectividade, isso é importante. Jesus queria manter convívio com as pessoas, chamou elas para estar perto de você, designou os 12 para estar com ele. Estava em uma aula, Luiz estava nessa aula, Luiz Madeira, tá os dois Luiz aí, então tenho que dizer, Luiz Madeira, né? Que é Luiz Rei, né? E estávamos nessa aula, e um rapaz disse bem assim, pastor Sidney, ele vai saber quem é, não é dessa igreja. Eu me afastei do meu pastor, porque as pessoas estavam me chamando de xeleléu do pastor. Aí eu, como é que é, rapaz? eu andava muito com o meu pastor, mas depois eu comecei a me afastar dele, porque as pessoas estavam dizendo, olha o xeleléu do pastor lá, olha o xeleléu do pastor. Gente, meu Deus do céu. O chamado é para você estar perto. Você acha que os apóstolos não foram perseguidos? Olha os seguidores do carpinteiro, do Galileu, do Nazareno. Olha esses seguidores que deixaram barco, deixaram pesca, rede, mar, para ir atrás dele. E eles acham que eles se importaram? Deixa eu te dizer uma coisa aí. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Minha esposa é minha testemunha, nós éramos namorados. Eu ficava na casa do pastor Edésio com ela até 3 horas da madrugada. Até 3 horas, quase todos os dias lá, aprendendo com tudo. Aprendendo com o que ele falava, com o que ele não falava, como ele agia, como ele reagia. Aprendendo com aspectos positivos e negativos, porque todo mundo tem. Aprendendo para fortalecer as virtudes deles em minha vida e evitar, né, os problemas ou as fraquezas dele em minha vida, que todo mundo tem, né, todo mundo tem e eu também tenho. Mas eu estava lá, colado. Minha esposa sabe disso, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Os discípulos, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, para estar perto dele. Aí tem pessoas que não querem se aproximar do seu líder, e não é só pastor, é qualquer líder, para evitar determinadas palavras como um bajulador, né? E tem palavras que não pode haver no nosso meio, por exemplo, baba-ovo, puxa-saco. Essas palavras, gente, elas vêm dos bordéis antigos, dos prostíbulos. Quando os ricão chegavam, sentavam na mesa, as meretrizes saíam dessa mesa, iam para lá, para a mesa dos ricos. E os outros, os peões, começavam a dizer, olha lá, foi babar ovo, literalmente, foi puxar o saco. Quando eu ouço essas palavras, em nosso meio eu fico estarrecido, consternado, ensandecido, porque isso não pode haver em nosso meio. Agora, você percebe isso em pequenos grupos, isso é em ministério, isso é em tudo. Gente, vocês souberam, eu estava lá na Europa quando eu fiquei mais uma vez informado dessa trágica notícia. Um pastor tirou sua vida, 2 pastores tiraram sua vida. Isso não acontecia antes, mas pastor é solitário. Pastor é um ser solitário. Pastor não pode mostrar suas fraquezas para ninguém, porque o pessoal se escandaliza. Eu há muito tempo tirei minha super capa de super-herói, e já revelei que eu não sou super-herói algum, sou homem, como qualquer outro homem, sou gente, como toda gente. Louvo a Deus por essa igreja que tem essa compreensão.
Aqui em Paulo Afonso o pastor não podia andar de bermuda, eu botei uma bermuda e fui para o meio da rua. Aqui em Paulo Afonso o pastor não podia usar uma camisa de time de futebol, eu botei camisa do time de futebol e fui para o meio da rua. Aqui em Paulo Afonso o pastor não podia jogar bola, eu jogo bola todo dia, né? E meu irmão não me queira ver jogando bola não, viu? Né? O desmantelo é grande. Mais zoado, brigo, né? Sou ranzinzo, e meus amigos que aqui estão me respeitam, me entendem, sabe? E a gente convive em uma harmonia perfeita. Eu digo bem só, olha, somos homens, e essa questão de colocar o pastor em um pedestal, sabe? Lógico que a gente tem que respeitar o pastor pela sua posição, pela unção de Deus que há na sua vida, mas a gente não pode venerá-lo ao ponto de imaginar que ele está além da gravidade. Gente, pastor são seres solitários. Pastor Cornélio de Paulo Afonso, que assim quando eu fui consagrado a pastor, poucas pessoas sabem disso, na realidade assim quando eu assumi a igreja, eu fui na casa dos pastores mais referenciais para a minha vida, me ajoelhei lá na casa deles e disse, orem por mim. Isso aqui ninguém sabe. Pastor Cornélio foi um. Ele disse, meu jovem, eu nunca vi essa atitude, mas por essa atitude eu sei que Deus vai lhe abençoar. Me deu um abraço e disse bem assim, pastor, são pessoas que passam pela vida sem viver. Nunca esqueci, que a gente vive tanto a vida dos outros, que às vezes a gente acaba esquecendo da nossa vida, né? Então, orem pelos pastores, porque eu estou escandalizado, horrorizado, pelo que está acontecendo entre os pastores. E eu entendo que os dias serão difíceis, serão tempos trabalhosos, mas meu Deus, eu nunca imaginei que chegaria a haver suicídio entre pastor. Mas são pessoas que estão querendo encontrar uma pessoa para abrir sua alma e seu coração e dizer, eu preciso de ajuda, mas tem medo de abrir sua alma e seu coração e ser mal interpretado, ou então usar as palavras do pastor em momento de desabafo contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Graças a Deus, eu sou sarado. Louvo a Deus por isso. Tenho uma esposa maravilhosa que me acompanha, enxuga as minhas lágrimas quando é necessário. A gente ri, a gente chora e a gente vive nessa vocação. Tenho plena satisfação da vocação de Deus em minha vida. Mas há pessoas, voltando ao assunto, na realidade não saí dele, que se afasta do pastor por causa da palavra do ímpio. E quando o reizinho estava nessa aula, eu disse, meu irmão, não faça isso. O seu pastor precisa de você. Pastores nunca são lembrados pelo que faz, mas sempre lembrados pelo que não faz. Eu disse, seu pastor precisa de você. Esteja com ele. Sabe por quê? Quando Moisés partiu para a eternidade, quem assumiu foi Josué. Agora, quando é que Josué estava? Moisés subiu no monte, Josué está no meio do monte. Moisés entrou dentro da tenda, Josué está fora da tenda. Tudo que era unção da parte de Deus que vinha sobre Moisés respingava em Josué. É por isso que Nicole disse, eu gosto de estar na mesa onde o pastor está. Ontem a gente, depois da festa do casamento, fomos para a mesa e disse, eu vou sentar na mesa onde o pastor está. E na hora chegou um monte de salgado, não foi, Nicole? Está vendo aí? Minha teoria funciona. A minha teoria funciona. Tudo que vem de Deus para a vida do pastor respinga naquele que está do lado do pastor. Eliseu, gente, olha a Bíblia. Elias chegou para Eliseu e disse, fica aqui, menino, fica aqui porque minha missão acabou, Deus vai me levar. Eliseu disse, tão certo como vive Deus, vive minha alma, sua alma, eu não te deixarei, onde fores eu irei. Primeira vez. Segunda vez, Elias chega, menino, tá bom, fica aqui, chegou a minha hora, Deus vai me levar. Tão certo como vive o Senhor, e vive a minha alma e a sua alma, não te deixarei, para onde fores eu irei. 3 vezes, na terceira, você tem que ficar. Ele disse, não, eu quero porção dobrada. Opa, detalhe, admire seu pastor, admire seus referenciais, mas não queira ser simplesmente iguais a ele. Não quero, eu nunca pedi para ninguém me imitar aqui. Tem uma denominação aí que as pessoas imitam tanto o pregador, que até o gesto da mão é igual, só que esse gesto da mão é um acidente, onde seu braço foi atrofiado.
E as pessoas fazem assim, pensando que é unção. Ó. Eu digo assim, seja você, ser livre para ser você. Respeite a unção de Deus na vida do pastor Sidney, mas desejo o dobro. Se é para a glória de Deus, eu digo amém. Eu digo amém. Se isso fosse um comércio, se isso fosse um negócio, eu estaria preocupado. Minha esposa é testemunha, não importa onde eu esteja, a minha oração quando eu estou ausente da igreja é: Deus faz com que esse culto seja o melhor, Deus faz com que essa pregação seja melhor, porque eu entendo que a presença de Deus se manifesta de glória em glória, de fé em fé. Essa é a minha oração, ela sabe disso. Esse é o maior desejo do meu coração. A oração de Jesus é que eles façam obras maiores do que a que eu fiz. Se é para a glória de Deus, que assim seja. Agora, meu irmão, não se esqueça, vai ter que ralar um bocado, viu? Vai ter que ralar um bocado, porque não é fácil não. É possível, mas não é fácil não. Vai ter que pagar um preço, mas é possível. Peça o dobro, peça a unção em dobro. Se é para a glória de Deus, peça isso. Agora não deixa de andar com o teu pastor, não deixa de honrar o teu pastor, não deixa de amar o teu pastor, não deixa de respeitar o teu pastor por causa das palavras do ímpio. Por causa das palavras do ímpio. Luiz presenciou isso. Eu disse: volte a andar com o seu pastor. Volte a andar com o seu pastor. Alguém pode dizer, não é o caso dele: mas o pastor não está na visão, o pastor saiu da presença. Aí eu pergunto: e Saul estava? Saul estava, e Davi fez o quê? O que foi que Davi fez? Se submeteu e respeitou. Mas o pastor há muito tempo já não faz as coisas certas. E Eli fazia? E Samuel fez o quê? Ao lado de Eli. Ao lado. Honrando a unção de Deus que havia na vida desses homens. Havia nesses homens. Graças a Deus vocês podem ter certeza, vocês não estão diante de nenhum Saul e de nenhum Eli, mas de um homem que está firme na presença do Senhor, mediante a sua graça. Não é força, simplesmente força da vontade humana, mas é poder da soberania divina. Amém? Então, conectividade. Gente, Jesus chamou para estar perto. Vamos andar junto, vamos viver junto. Prepare-se. Minha esposa sabe, fui chamado de tudo isso. Fui chamado. Olha onde Deus me colocou. Olha onde Deus me colocou. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Último, comissionamento. Delegou responsabilidade e revestiu de poder e autoridade para desempenhar sua função. Jesus não dá privilégio sem dar responsabilidade. Jesus não delega missão sem revestir de autoridade. Dito por todo mundo, mas antes ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide, portanto, revestido de autoridade. Não é só chegar e dizer: Thelma, você vai ser líder do teatro. É trazê-la aqui à frente, ungir e revesti-la de autoridade e dizer: ela foi escolhida de Deus para essa função. Inclusive, literalmente, né? Ela vai estar conduzindo o Ministério Teatro, já que a irmã Daiane vai estar se dedicando à maternidade. E eu cheguei para a Thelma e disse: não se preocupe com o vice. Deus vai te mostrar. Um exemplo aqui prático a ser dado. Deus vai te mostrar quem é o teu vice, para que você tenha liberdade de trabalhar com quem você quer trabalhar. A pessoa que fale sua língua, que fale seu idioma, né? Onde a pessoa que você pode se comunicar. Então, comissionamento, delegou a responsabilidade e revestiu de poder e autoridade para desempenhar suas funções. Em suma, concluindo tudo aqui, esses foram a equipe. Essa foi a equipe que mudou a história. Mudou para todos sempre os rumos da humanidade. Ninguém dava nada por eles. Ninguém sequer valorizava suas funções, suas ocupações, suas condições. Lembra lá em Atos, quando eles estão sendo usados, ele diz: são homens iletrados, homens brutos, ignorantes, burros, leigos. É o que querem dizer. Mudaram para sempre a história da humanidade. Jesus nos ensinou a formar uma equipe maravilhosa sobre esses princípios.
Meus irmãos, eu sei que alguns vão utilizar isso na dimensão espiritual, mas também na dimensão humana, diante das corporações que você representa ou que dirige. Use esses princípios em tudo. Faça como Jesus. Não simplesmente se sujeite ao autoritarismo de decidir o que você quer, nem a democracia de fazer o que a maioria quer. Quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Quem foi que disse isso? O povo mandou fazer um bezerro. O povo declarou crucifica-o e preferiu Barrabás, matou Jesus. A voz do povo é a voz de Deus? O líder, ele não vive pela autocracia, onde ele manda em tudo. Ele não vive pela democracia, onde todos mandam em tudo. Ele vive pela... Alunos meus alunos me salvam. Teocracia. Quem manda aqui não sou eu, quem manda aqui não somos nós, quem manda aqui é Deus. E nós vamos ouvir a voz de Deus, porque Deus ainda fala. É Ele quem edifica a sua igreja. E se Ele edificar a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Disseram, né, Diaconisa Nilde, que essa igreja ia fechar as portas. Lembra dessa história em 2005? Acabou a evangelizadora. A evangelizadora vai fechar as portas. Nunca disse isso. Para a glória de Deus, em tamanhos, em ocupação, em quantidade de membros, essa é a maior igreja de Paulo Afonso. Essa é a maior igreja de Paulo Afonso. Disseram que essa igreja ia fechar as portas em 2005, que ia acabar, que não ia ser mais nada. Não em denominação, que existem denominações maiores que a nossa, mas em tamanho, em infraestrutura, em espaço. Essa é a maior igreja, é a que mais comporta pessoas para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Juraci ouviu isso. Juraci lembra disso, né, Diaconisa? Igreja onde, lembra, né, Gisele? Igreja onde tem esse problema, as portas se fecham, nada mais vai acontecer. Olha o que Deus fez, é maravilhoso demais aos nossos olhos. Muitos verão essas coisas, confiarão, temerão ao nosso Deus e reconhecerão que grandes coisas fez o Senhor por nós, fez grandes coisas o Senhor, e nós estamos alegres. Deus mudou a nossa sorte, Deus mudou a nossa história, e que fique bem claro, foi Deus. Foi Deus e foi Deus. Não há outra explicação. Em meio à crise, irmãos, Deus nos fez construir essa igreja. E essa igreja não construi, essa igreja foi destruída. Quem sabe o que é destruir para reconstruir, sabe que o prejuízo é bem maior, não é? A gente perdeu o piso, a gente perdeu o teto, a gente perdeu parede, a gente perdeu tantas coisas aqui. Deus nos deu essa graça de destruir para reconstruir em plena crise, o mundo em crise, o Brasil em crise, a igreja prosperando para a graça, mediante a graça e para a glória de Deus. Se alguém perguntar qual é o segredo da evangelizadora, qual é o mistério da evangelizadora, qual é a razão, qual é o motivo, por favor, você diga em alto e bom som: Deus. Minha esposa é minha testemunha. Tem pastores que vêm aqui, Valdir, me procuram e dizem bem assim: Pastor Sidney, qual é a entrada dessa igreja? Você acredita? Qual é a entrada dessa igreja? Uma hora ou outra, alguns pastores da cidade dizem assim: a igreja da elite, a igreja disso. Gente, a maioria são jovens. A maioria dos jovens são desempregados. Tem igrejas aqui que é 1/3 de membresia dessa igreja e que tem entradas maiores do que as nossas. Qual é o segredo então dessa igreja? É Deus. Tem um povo nessa igreja que confia em Deus. Tem um povo nessa igreja que acredita em Deus. Tem um povo nessa igreja que depende de Deus. Tem um povo nessa igreja que vive para Deus. Amém? Eu confio no Deus desse povo, mas também confio no povo desse Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua bondade.
Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.